Hoje a maioria das igrejas tem o seu culto principal aos domingos e o povo presume que eles estão seguindo a prática dos cristãos do primeiro século. Poderiam eles estar enganados? Olá, eu sou Fernando Iglesias e você é muito bem-vindo ao quarto programa da série O Sétimo Dia. É verdade que o Novo Testamento inclui algumas referências ao primeiro dia da semana, o domingo, mas a Bíblia jamais se refere ao domingo como um dia sagrado. Os primeiros cristãos observavam o sábado dos 10 mandamentos como um dia de descanso e adoração. Muitos deles adoravam nas sinagogas com os judeus. Em 95 ou 100 da nossa era, ocorreu uma mudança no culto da sinagoga. A parte central do culto era conhecida como a oração de pé, o Âmida, ou 18 bênçãos de gratidão a Deus. Todas as 18 eram recitadas durante a semana, mas no sábado só 7. Nesse ano, mais uma bênção foi acrescentada. Em hebraico se conhece como Birkot Hamanine, a bênção concernente aos heréticos, a qual não era na realidade uma bênção. Que os apóstatas não tenham esperança, que o domínio dos ímpios seja desarraigado rapidamente em nossos dias, que os nazarenos e os hereges pereçam prontamente, que não sejam contados junto com os justos. Bendito sejas, nosso Deus eterno, que esmaga o ímpio. Isso serviu para desmascarar os cristãos, porque a qualquer um se podia pedir que dirigisse a recitação. Se esperava que todo mundo dissesse amém no final de cada recitação, e isso era muito incômodo e ainda impossível para os cristãos participarem daí para adiante nesse culto, dirigido pelos fariseus. A evidência dessa bênção nos ajuda a ver mais claramente o cristianismo do primeiro século. Fica claro que os cristãos guardavam o sábado, o santo dia do Senhor, juntamente com os seus irmãos judeus. Mas agora os judeus estavam tornando-se menos tolerantes com os cristãos. Por sua parte, os cristãos começaram a questionar se valia a pena relacionar-se com os judeus. Nos escritos da igreja primitiva, nota-se que os cristãos estavam desesperados por separar-se dos judeus e distinguirem-se a si mesmos. Como resultado, percebe-se muito antijudaísmo ou antissemitismo. Alguns comentários são ofensivos contra os judeus. Outros falam do afastamento daquilo que consideravam a religião do Velho Testamento. Haviam razões práticas para os cristãos se distanciarem dos judeus. Não há dúvida que eles foram levados pelo sentimento da corrente antijudaica. Não é de se surpreender, dado o nível do conflito entre os judeus e o Império Romano da época. Embora os judeus estivessem espalhados pela região mediterrânea e além, muitos sonhavam ainda com uma grande nação judaica, com uma vitória final sobre os seus inimigos. Na África do Norte, por volta do ano 115 da nossa era, esses sonhos acabaram em violência. Diz assim o historiador Diocácios. Os judeus da região de Cirenaica tinham elegido Andréas como líder e estavam derrotando tanto aos romanos como aos gregos. A muitos cerravam-lhes em dois, da cabeça para baixo, a outros deram-se-lhes as feras e ainda a outros forçaram-lhes a lutar como gladiadores. Num todo pereceram 220.000 pessoas. No Egito também cometeram atrocidades semelhantes e em Cipro também. Poucos anos depois, em 132 da nossa era, a oposição judaica contra a autoridade imperial explodiu noutra violência. Dessa vez foi em Jerusalém. O líder dos judeus nessa época era um homem chamado Bar Cocheba, que significa uma estrela, que possuía o caráter de um ladrão e assassino. Contudo, se aproveitando do seu nome, se gabava a todos, como se eles fossem escravos, que ele possuía poderes maravilhosos, e ele fazia de conta que era uma estrela que descera até eles vindo do céu para trazer-lhes luz no meio da sua desgraça.
Os documentos antigos nos dão duas razões para a rebelião de Bar Koba. A primeira foi a proibição da circuncisão pelo imperador Adriano. Os judeus não seriam mais permitidos a praticar circuncisão. A segunda foi a decisão de Adriano de reconstruir Jerusalém como cidade pagã, a cidade de Hélia Capitolina. O exército imperial esmagou a rebelião em 135 da nossa era. Adriano baniu os judeus de Jerusalém e proibiu a observância do sábado e outros rituais religiosos judaicos. Dessa forma, houve um sentimento antijudaico muito forte no Império Romano. Então, os cristãos não queriam ser associados com os judeus. A forma mais fácil de se desassociar deles foi renunciando ao sábado, o qual era a marca de ser judeu. Então, onde e quando os cristãos primitivos começaram a observar um dia de culto alternativo? As páginas perdidas da história nos indicam uma outra direção. A cidade de Alexandria, no Egito, foi fundada por Alexandre Magno em 332 a.C. Um dos maiores centros no mundo de literatura, ciência, comércio e local de mescla de ideias religiosas e filosóficas. A evidência sólida de que os cristãos de Alexandria foram os primeiros a substituir a observância do sábado pelo primeiro dia, ou seja, pelo domingo. Isso começou pouco antes de 120 da nossa era. Um dos primeiros documentos que menciona a observância do domingo pelos cristãos é a Epístola de Barnabé. Não se trata do Barnabé mencionado no livro de Atos no Novo Testamento. É um falso Barnabé, com uma falsa epigrafia. Alguém se atribuiu falsamente o nome do apóstolo. Porém, foi alguém da Alexandria, no Egito, onde a tendência era espiritualizar tudo. Isso é o que a Epístola de Barnabé faz, não toma nada literalmente. Esse Barnabé crê que as escrituras hebraicas são um dom para aqueles que realmente as entendem. E estes não as entenderão literalmente, senão em sentido metafórico ou espiritual. E ele descansou do sétimo dia. Isso significa, quando seu filho, ao vir outra vez, há de destruir o tempo do homem do pecado e julgar o ímpio e mudar o sol, a lua e as estrelas. Então há de verdadeiramente descansar no sétimo dia. Barnabé declara que ele e seus seguidores observam o oitavo dia da semana, o dia depois do sábado, ou seja, o domingo. Ele censura o judaísmo e tudo que se associa com o mesmo, inclusive a observância do sábado do sétimo dia. A Epístola de Barnabé é uma das primeiras evidências do domingo ter sido promovido como dia de culto cristão. Porém, para achar o centro do movimento pró-dominical, temos que transferir o nosso enfoque da Alexandria Oriental ao coração do Império Romano. É na Roma Antiga onde se acha a primeira descrição da observância dominical cristã. Escreve assim Justino Mártir, um converso à nova fé. O domingo é o dia quando temos a nossa reunião, porque neste primeiro dia Deus, tendo obrado uma mudança na escuridão e na matéria, fez o mundo, e Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos no mesmo dia. Os primeiros cristãos observadores do domingo precisavam uma justificativa teológica para guardar o primeiro dia da semana, ligando assim este primeiro dia com o primeiro dia da criação. Dessa forma, então, estavam negando a autoridade de Cristo, o Senhor do sábado, o sétimo dia da criação. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Aqui chegamos ao momento crítico da nossa apresentação. Ao instaurar um dia santo semanal fora das raízes bíblicas, os líderes da igreja isolaram o sábado do seu significado espiritual. O sábado se converteria numa formalidade vazia, a sopa quente da política, um teste de autoridade
e um penhor de luta pelo poder durante séculos. O domingo foi um atraente substituto do sábado, porque este estava ganhando para si certa influência por causa dos novos acontecimentos na religião pagã, que fizeram do domingo o dia de culto ao sol e de se pensar sobre o sol. Foi inevitável que elementos do culto pagão se infiltrassem no cristianismo. Afinal de contas, os cristãos eram uma minoria num mundo distintamente pagão. Um mundo que adorava a deuses míticos, a imperadores mortos e ao sol invencível. Os historiadores datam o início do Império Romano em 31 a.C., ano quando Otaviano derrotou as forças de Antônio e Cleópatra do Egito e se posicionou em Roma para governar como primeiro César, o César Augusto. Foi nessa altura que ele levou a Roma 2 grandes obeliscos. Um deles o colocou no Circus Maximus. Não foi somente dedicado ao Deus Sol, mas também era o sinal visível de que Roma tinha conquistado o Egito. A dedicatória escrita nele diz assim: César Augusto dedica este obelisco como uma dádiva ao Sol, pois Egito foi conquistado. De maneira que o povo que ia ao circo para assistir aos jogos podia ver não só esta dedicatória ao Sol, mas também perceber que o Deus Sol romano tinha prevalecido sobre o Deus Sol egípcio. Os relatos da metade do primeiro século dão mais evidências da popularidade do culto ao Sol. O notável imperador Nero encomendou a escultura de uma estátua de 35 metros de altura, com a cabeça semelhante à dele, ao estilo do Deus Sol. Quando Vespasiano construiu o grande anfiteatro, conhecido hoje como Coliseu, ele tomou esse enorme colosso de Nero, pois colosso é a palavra antiga para estátua, e mudou algumas feições do rosto e a dedicou ao Deus Sol. O imperador Elagabalus era tão devoto ao seu Deus Sol oriental que tomou o nome dele para si mesmo. Trouxe seu Deus na forma de meteorito preto da Síria até Roma e adotou um estilo de vida oriental. O sol era adorado em Emesa, sob o nome de Elagabalus e sob a forma de uma pedra cônica preta, a qual, como era assim universalmente conhecida, caíra do céu naquele local sagrado. Em solene procissão pelas ruas de Roma, o caminho foi coberto com pó de ouro. A pedra preta, assentada sobre joias preciosas, era colocada numa carruagem puxada por 6 cavalos brancos como a neve. O devoto imperador segurava as rédeas. Elagabalus, corrompido pela sua juventude, sua pátria, sua fortuna, abandonado a si mesmo aos mais vulgares prazeres com fúria desgovernada. Assim, sua vestimenta, suas orgias, sua conduta oriental, causaram a Elagabalus mágoa depois de 4 anos. E embora seu Deus de pedra preta tenha sido enviado de volta à Síria, o culto ao sol continuou. O historiador da antiguidade Plutarco informa como o general romano Pompeu foi para o Mediterrâneo Oriental a fim de solucionar o problema dos piratas que atacavam o transporte comercial. Isso foi por volta dos anos 50 a.C. Ele venceu os piratas, os capturou e os trouxe a Roma. Aconteceu que esses piratas eram adoradores de Mitra, o deus Sol, e por meio desses piratas o culto de Mitra se tornou muito popular em Roma, especialmente entre os militares. Provavelmente, os soldados romanos encontrariam em Mitra uma divindade muito atrativa. Mitra era guerreiro, lutador pelas forças do bem. A religião do mitraísmo era hierárquica, na qual se podia progredir de grau em grau, todos os 7 graus, tal qual no exército. Por último, era uma religião de fraternidade e camaradagem. Se reuniam não só para adorar ao seu Deus, mas também para comer juntos.
Ouvimos falar de soldados romanos originários do Oriente que oravam ao amanhecer, voltados para o leste ou o sol. É aí quando se faz menção em Roma do Deus Sol Invictus, ou seja, o invencível Deus Sol. Invencível porque a noite tenta vencer o sol a cada 24 horas. Mas ao amanhecer, o sol volta outra vez, vencendo a noite. A importância do culto ao sol no Império Romano se nota durante os reinados de Aureliano, imperador desde 270 até 275 da nossa era. Ele estabeleceu a religião estatal que incluía o culto ao imperador e o culto ao sol Invictus, o invencível. Ele quis unificar todas as religiões sob o deus Sol. Diocleciano chegou ao poder no ano 284 depois de Cristo e era também devoto ao deus Sol. Ele manteve os princípios aurelianos da religião estatal, declarando-se a si mesmo Deus. Eventualmente, ele deu ordens para se iniciar a perseguição dos cristãos. Para alguns líderes cristãos, havia razão de se tirar partido da popularidade do domingo. A observância do domingo faria a cristandade mais atraente para pagãos que já adoravam o sol nesse dia. Por exemplo, Constantino era, assim como Aureliano e Diocleciano, um adorador do sol. Porém, ele foi o primeiro imperador a professar o cristianismo. Foi durante uma cruzada contra os seus inimigos que ele supostamente se converteu ao cristianismo. Seus biógrafos dizem que durante uma batalha-chave perto de Roma, Constantino viu uma cruz luminosa no céu. Ele associou essa visão com a sua vitória subsequente e declarou-se cristão. Os historiadores não têm certeza se a conversão de Constantino foi genuína ou não, já que ele também manteve as suas superstições pagãs durante a maior parte do seu reinado. Ele aceitou batizar-se somente quando estava no seu leito de morte. Ainda assim, seu reinado marcou uma reviravolta dramática na história do cristianismo. Em 313 da nossa era, com o consentimento de seu co-imperador Licínio, ele legalizou a religião cristã. O reinado de Constantino Magno representa uma era importante na história do mundo. É a era da dissolução do Império Romano, o início, ou melhor, a consolidação do despotismo oriental, com uma nova capital, uma nova constituição e, por último, uma nova religião. Se converteu Constantino ao cristianismo ou foi vice-versa? Quem é que sabe? Hoje o que é importante para nós é que daí surgiu uma igreja diferente e um estado diferente. De fato, os dois estavam tão misturados que dificilmente se distinguia a linha divisória entre um e o outro. Parece que a religião pessoal de Constantino era uma mistura do culto ao sol mitraísta e o cristianismo. Segundo seu biógrafo Eusébio, Constantino ordenou ao seu exército que honrasse cuidadosamente o dia do Senhor, o domingo, chamando-o o dia da luz e do sol, claramente em termos pagãos. Considere essa passagem da sua famosa lei dominical do ano 321 da nossa era. No venerável dia do sol, que os magistrados e o povo que mora nas cidades descansem e que as oficinas estejam fechadas. No campo, no entanto, os que se dedicam à agricultura podem continuar livre e legalmente seus trabalhos. A primeira lei obrigando ao povo a celebrar e descansar no domingo foi uma lei promulgada pelo imperador Constantino no ano 321 depois de Cristo. Não se faz nenhuma referência à teologia cristã nem aos ideais cristãos. Se pede abster-se de trabalhar no venerável dia do sol, o qual é uma alusão ao fato de que o sol era mais e mais um objeto de adoração. Desta forma, a primeira lei dominical, ordenando ao povo a observar o domingo, não tinha nenhum sabor cristão. Embora Constantino tenha promovido o cristianismo e construído muitos templos cristãos, ele fechou poucos templos pagãos.
Temos o calendário romano do ano 354 d.C., 17 anos após a morte de Constantino, onde se marcam 4 diferentes festas ao Deus Sol ao ano. Isto indica que o Deus Sol existiu durante o reinado de Constantino e dos seus sucessores. Será que a lei dominical de Constantino definiu a questão do sábado e do domingo? Não segundo os registros da antiga cidade de Laodiceia, onde os líderes eclesiásticos se reuniram em meados do IV século. O Concílio Eclesiástico de Laodiceia tratou especificamente sobre quais escrituras deveriam ler-se nos cultos de sábado. Os evangelhos são para serem lidos no sábado, juntamente com as outras escrituras. O fato de que o concílio tratou desse assunto é uma prova irrefutável de que os membros da igreja cristã assistiam aos cultos de adoração no sábado do 7º dia. Tome-se conta de que isto ocorria 300 anos depois de Cristo. E ainda tem mais. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. E se puderem, devem honrar o dia do Senhor, descansando como cristãos. Se alguém for encontrado judaizando, seja ele anátema de Cristo. O que o concílio quis dizer com judaizar? Os judaizantes eram aqueles cristãos que não trabalhavam no sábado, assim como os judeus. Os líderes cristãos queriam que todos trabalhassem no dia do sábado e se abstivessem de trabalhar no primeiro dia da semana, o qual eles chamavam de dia do Senhor. E isso estava de acordo com a lei dominical promulgada pelo imperador Constantino. Apesar da popularidade do culto ao sol e das leis dominicais dos imperadores, muitos cristãos continuaram adorando no sábado do 7º dia. De fato, foram poucas as igrejas cristãs que abandonaram o sábado. Embora quase todas as igrejas do mundo celebrem os sagrados mistérios no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e de Roma, por conta de alguma tradição antiga, cessaram de fazê-lo. Sem dúvida alguma, houve cristãos que ainda observavam o sábado do 7º dia, mesmo na segunda metade do IV século. Apesar de discussões teológicas, preconceitos antijudaicos e os decretos do imperador, o sábado esteve no centro do conflito entre os papas e os patriarcas. O dia semanal de descanso e de adoração tornou-se a prova de autoridade eclesiástica e a marca de submissão à soberania de uma nova forma de governo religioso. Foi a principal causa da maior brecha que dividiu a igreja cristã por 900 anos. Porém, falaremos mais disto quando voltarmos com o 5º programa da série O 7º Dia, Revelações das Páginas Perdidas da História.